estudantes da primeira série do ensino médio! Neste vídeo vamos falar sobre o empirismo em David Hume. Vamos lá? Começando já com algumas questões importantes. Você sabe o que é empirismo? Acredita que o empirismo é uma forma segura de conhecer o mundo? Qual é o papel das experiências sensíveis no seu dia a dia? Como é que a gente tem conhecimento das coisas, né? O conhecimento, ele começa na razão ou ele começa nas experiências sensíveis? Bem, os filósofos empiristas vão defender que o conhecimento começa nas experiências sensíveis. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu ouço, aquilo que eu provo, aquilo que eu experimento da realidade é anterior às ideias que eu formulo sobre ela. O empirismo é uma corrente epistemológica consolidada no período da modernidade que dá ênfase ao papel dos sentidos no processo do conhecimento. Em oposição, podemos citar o racionalismo. O racionalismo é uma corrente oposta ao empirismo que vai defender a ideia de que o conhecimento começa na razão, depende da razão, e aí a experiência não valeria tanto assim, não seria tão crucial, tão importante. Um filósofo empirista muito significativo é o David Hume. David Hume é conhecido como um dos principais empiristas britânicos. Ele é considerado um empirista radical. Em que sentido? Radical não é só aquele que é extremado, não. Radical é aquele que vai à raiz do problema. Inclusive, a palavra radical vem do grego raiz, que significa a raiz. Então, o David Hume vai à raiz da questão empirista. Ele vai defender o quê? A ideia de oposição a qualquer concepção ou ideia que explique a realidade além da experiência sensível. Então, a sua radicalidade. Para o Hume, conhecimento tem início com as percepções individuais. Essas percepções começam a partir das impressões. As impressões são percepções originárias e mais vívidas. Aquilo que eu ouço, vejo, sinto, o sentimento que eu tenho a partir dessas experiências, como dor, prazer, etc. E as ideias são percepções derivadas e mais fracas das impressões. São cópias dessas impressões, tá? Por exemplo, quando eu vejo o mar, eu sinto o mar, dou um mergulho no mar, isso faz com que eu consiga formular uma ideia sobre o que seja a praia, sobre o que seja essa experiência. Mas essa ideia, ela é mais fraca. A experiência concreta, a impressão concreta é muito mais crucial no processo do conhecimento, tá? A ideia sempre depende das impressões. Por exemplo, quando eu vejo essa imagem aqui, eu tenho quiabo, né? Tem gente que acha isso aqui pavoroso, tem gente que adora. Só posso formular uma ideia após a experiência sensível. Tem muita gente que tem preconceito aí contra esse alimento, né? Ou muito preconceito com relação a outras questões que muitas vezes nem provou. Então, o que o Hume vai falar? Eu não posso tirar de uma experiência particular um juízo universal. Às vezes, eu provei uma vez na minha vida um prato com quiabo e já tinha a ideia de que é terrível. Ou, às vezes, sequer eu provei esse alimento. Então, de acordo com Hume, não há nenhum critério lógico ou racional necessário para a afirmação de que todas as vezes em que eu vou experimentar aquele alimento, eu necessariamente não vou gostar. E a gente costuma fazer essas inferências a partir do hábito. Por força do hábito, eu sou levada a estabelecer certos princípios que me fazem associar ideias. Por exemplo, o princípio de causalidade, relação entre causa e efeito. De determinada causa, segue-se necessariamente determinado efeito. Tempo fechou? Ah, necessariamente vai chover. Nem sempre isso se confirma. O princípio de semelhança. Eu olho essa imagem aqui da final da Copa do Mundo, sou levada a pensar na experiência que as pessoas tiveram nesse dia.
quando na verdade eu não vivi o que aconteceu lá em 1970, mas um princípio de semelhança me leva a estabelecer essa relação. E também o princípio de contiguidade, eu sou levada muitas vezes a um contexto diferente, a formular uma ideia a partir daquilo que eu observo. Vejo lá o prato de comida da escola, a merendinha da escola, já sou levada a pensar no intervalo, na diversão com os amigos, etc. Princípio de contiguidade. Então, neste vídeo, nós tivemos algumas noções sobre David Hume. Espero que vocês tenham gostado e até breve!